Isso. Olá, vou dar início aqui a nosso evento de hoje. Boa tarde a todos os participantes dos Emirados Árabes Unidos, bom dia a todos os participantes no Brasil. Eu sou a Cecília Bica, faço parte da liderança do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Dubai. Gostaria de agradecer, em nome do Grupo Mulheres do Brasil, todo o suporte do time da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, particularmente o excelentíssimo embaixador do Brasil, senhor Sidney Romeiro. Também quero agradecer à doutora Marcela Berger pela sua disponibilidade em nos proporcionar esta live com informações relevantes a toda a comunidade de expatriados nos Emirados Árabes ou em outros países. Temos a certeza de que esta será a primeira de uma série de lives sobre assuntos importantes aos brasileiros que residem no exterior. Sem mais delongas, passo a palavra ao senhor embaixador Sidney Romeiro. Espero que todos aproveitem essa oportunidade de esclarecimentos sobre o assunto da saída definitiva. Muito obrigada. Muito obrigado. Queria saudar a Diana Kett, a Cecília Bica, os colaboradores aqui da Embaixada, também a doutora Carolina Malvino, da diretoria legal do Grupo Mulheres do Brasil. Especial saudação também à doutora Marcela Berger, que nessa tarde vai falar sobre amanhã no Brasil, sobre declaração de saída definitiva do país. Essa semana nós aqui na Embaixada em Abu Dhabi estávamos revisando o número de nacionais brasileiros aqui nos Emirados. Para nossa surpresa, esse número já se situa entre algo como 12 e 14 mil brasileiros. Nós notamos que há uma tendência crescente do número de brasileiros que chegam aos Emirados. Nós vemos um número cada vez maior de empresas chegando a Dubai, chegando a Abu Dhabi. Vemos profissionais de áreas especializadas que migram e se estabelecem aqui. Por exemplo, coaches de jiu-jitsu, há uma comunidade muito grande aqui, um número que chega a 1.500 brasileiros, tanto homens quanto mulheres, atuando nessa área. Médicos, advogados, profissionais que trabalham na Emirates, engenheiros. Então, há uma gama muito diversificada de brasileiros, bastante especializados, uma categoria bastante elevada de profissionais que chegam aqui. Isso é um reflexo das oportunidades que os Emirados oferecem, mas é também uma fotografia do excelente estado das relações entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Só esse ano nós tivemos a presença de ministros importantes, como da Casa Civil, ministro da Energia, Alexandre Silveira, ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O mês que vem teremos, se Deus quiser, inshallah, a ministra da Cultura também, tenciona visitar. Essa construção do nosso relacionamento, ela abre muitas oportunidades. E por isso nós esperamos que esse número de brasileiros continue crescendo. Nós notamos também que há uma grande parte desses brasileiros que estão vindo para cá, eles já se classificam como essa espécie que a gente conhece hoje de nômade digital. São nacionais que podem trabalhar aqui ou em qualquer outro lugar do planeta. Não faz a diferença o espaço geográfico em que estejam, seu trabalho independe de um chefe ou mesmo do relacionamento com instituições locais. Parece fascinante essa possibilidade, poder mudar de um país e poder trabalhar, assim como um nômade mesmo. Mas essas novas fronteiras nas relações de trabalho e nas relações migratórias, elas também suscitam novos desafios e novas questões. Será que no exterior eu devo declarar imposto de renda? Será que a minha saída tem alguma responsabilidade fiscal? Será que eu tenho que ter algum procedimento quando eu saio, mesmo que seja por alguns meses? O que é uma saída definitiva? Se eu ficar um ano sabático, isso já caracteriza como uma saída do país? Será que o meu domicílio mudou para sempre? Será que eu posso votar? Surgem essas dúvidas que muitos de nós temos e que nem sempre é fácil entender sem a ajuda de um profissional. Isso eu queria parabenizar o Grupo Mulheres do Brasil por mais esse serviço à comunidade brasileira. Quase todos os meses nós temos visto palestras assim, que são interessantes e necessárias. Esse é um tema de grande interesse para nós todos. É um tema que ajuda os brasileiros e também ajuda o setor consular da Embaixada, porque para nós, camaristas nacionais, recorre em dúvidas assim. Nós temos que estar afinados, temos que conhecer a legislação e qual é a prática a seguir. Estou certo de que a discussão desse tema
será de grande valia para toda a comunidade brasileira e faço voto de que a doutora Marcela consiga dirimir muitas dessas dúvidas. De nossa parte, na Embaixada, estamos felizes de mais uma vez colaborar na discussão de um tema tão importante e já nos colocamos à disposição para o próximo evento. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Olá, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que esse é um tema de grande relevância, muito importante que a gente aborde ele. Como a doutora Cecília falou, é o primeiro dos nossos encontros aí para trazer mais informações e auxiliá-los aí de alguma forma para que consigam regularizar a situação de como ficou Parece que a doutora Marcela caiu. Vamos aguardar um minutinho, tá bom, pessoal? Gostaria só de aproveitar a oportunidade, enquanto a doutora Marcela não volta, para falar um pouco sobre o Grupo Mulheres do Brasil, aqui em Dubai, Núcleo Dubai, convidá-las a fazer a inscrição oficial, que está no link da nossa bio, do Grupo Mulheres do Brasil Dubai, no Instagram, ok? Essa live vai ser gravada, vocês já estão vendo, e né, quem se sentir à vontade pode desligar a câmera, e chamá-las, né, convidá-las para nos seguir no Instagram. Vamos colocar aí, pessoal, enquanto a doutora Marcela não volta, de onde vocês estão falando. Acho que é um tema, né, internacional, que todas nós, e homens também, né, brasileiros, têm interesse em saber. Então, quem quiser colocar aí de onde está falando, é interessante, até para o nosso embaixador aqui do Brasil em Abu Dhabi, representando o Brasil aqui nos Emirados Árabes Unidos, saber a magnitude, né, de onde esse evento está chegando. Não, nada. Estou tentando aqui com ela. Pessoal, vamos deixar aberta também para perguntas, tá? Quem tiver interesse em deixar as perguntas, a doutora Marcela também ficou bem à vontade, ao final, de responder algumas que ela entender, né, que não são casos muito específicos. Então, deixem aqui, por favor, o e-mail e a pergunta que a gente vai tentar responder durante o evento, tá bem? Muito obrigada, doutora Marcela, está aqui. Quer Ai, testar gente, seu áudio, desculpa. doutora? Acontece. Só com quem faz Não, ao vivo. ainda bem que, assim, eu estava falando com vocês pelo celular, por conta dos fones, mas ainda bem que eu estava com o iPad e o computador aqui do lado. Algum ia me resolver.
O celular realmente não tem jeito. Bom, desculpa aí pelo pequeno imprevisto. Bom, mais uma vez, então, quero agradecer por essa oportunidade, e parabenizá-las, né, por se preocuparem com um tema de tamanha relevância, de trazer esse tema para a pauta. Como eu estava dizendo, a ideia é que a gente tenha outros encontros, né, é um tema, ele é profundo, ele, na minha opinião, né, ele não é um tema complexo, mas ele é um tema profundo, porque ele se adapta a cada uma das realidades, né, cada situação. Quando a gente fala em direito tributário, sou advogada tributarista aqui no Brasil, e quando a gente fala em direito tributário, mudou uma partezinha da sua situação, muda toda a nossa obrigação e para que caminho que a gente vai. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui, né, que eu combinei com a doutora Adriana, a doutora Cecília e a doutora Caroline. A ideia hoje é trazer um panorama geral, né, sobre as necessidades, quem precisa fazer. Provavelmente eu trago algumas informações que vocês já têm, mas é realmente para fazer uma introdução a esse tema. E aí, como a doutora Carolina estava dizendo, a gente pode tirar as perguntas mais gerais aqui com vocês, ou se tiver alguma pergunta depois um pouco mais específica, uma situação que tem algum outro detalhe que a gente não tratou aqui, eu estou 100% à disposição para responder a cada um de vocês, a cada uma de vocês que estão aqui hoje, para que a gente consiga aí solucionar, pelo menos inicialmente, esse tema, tá bom? Então, eu vou começar, eu sempre gosto de falar, né, aqui é cedinho ainda, são 8h15, então eu estou na hora do café, do cafezinho da manhã. Então, eu digo que quando a gente vai fazer um café, primeiro a gente precisa esquentar a água, né? E aqui eu quero começar esquentando a nossa água, dizendo, né, quem que é considerado o não residente, né? Para começar disso, que a gente fala, residência fiscal, não residente, residente, enfim. A residência fiscal nós termos um CPF aqui e estarmos adstrito à legislação tributária brasileira. Tá? Então, quem tem esse CPF ativo e quem mora no Brasil, e eu tenho aqui algumas regrinhas que eu vou tomar a liberdade até de ler para não pular nenhuma, porque a gente está mais acostumado aquele que saiu há mais de um ano e aquele que saiu permanente só. Então, eu vou trazer para vocês quem é considerado o não residente primeiro, tá bom? Então, a gente tem aqui o não residente, o que não reside no Brasil, em caráter permanente, aquele que sai do Brasil em caráter permanente, desde a data de saída, e aqui é importante essa questão de data de saída, e eu já vou explicar para vocês o porquê, ou após ter decorrido 12 meses consecutivos, caso ele não tenha feito essa comunicação de saída definitiva, tá bom? É aí que a gente já guarda numa caixinha essa questão da comunicação. Aquele que na condição de não residente, ele entra no Brasil para prestar serviço como um funcionário para algum governo estrangeiro situado no país, ele continua ainda tendo a característica de não residente. Aquele que entra no Brasil com o visto temporário ou permanente e fica até 183 dias consecutivos ou não dentro de um ano calendário, tá? Ou seja, de janeiro a dezembro. Minto, não é o ano calendário neste caso, ele conta de 12 meses, tá? Desde que teve a entrada até a última saída, para a gente ter esses 183 dias. E aquele que sai em caráter temporário do Brasil, a partir do dia seguinte que ele saiu, durante esses 12 meses consecutivos à sua ausência. Tá? Então, dito isso, essa pessoa é considerada, nessas condições, o não residente. O que é mais comum? Realmente, a saída definitiva ou esta saída temporária aí por mais de 12 meses. E aqui, eu gostaria de trazer para vocês essas duas situações, por isso que eu falei assim, olha, do dia que saiu. Por quê? Temos duas obrigações a cumprir quando a gente deixa o Brasil. A primeira delas, e eu quero deixar isso bem claro, porque as pessoas às vezes confundem, né? Até foi interessante, porque quando eu fui fazer uma pesquisa para ver se tinha alguma questão atualizada sobre o tema que a gente está conversando aqui, em alguns lugares eu via as pessoas misturando, ou quase que confundindo mesmo, o que é a comunicação de saída definitiva para declaração de saída definitiva. Nós temos dois atos a cumprir quando nós deixamos de ser residentes fiscais no Brasil. Tá? A primeira delas é a comunicação de saída definitiva. Trata-se de uma comunicação à Receita Federal, ela é feita através de sistema, lá no site da Receita Federal, é uma providência super simples, por isso que eu digo que não é complexo,
a gente pode fazer, enfim, não tem grandes dificuldades, e a gente tem que ser entregue, essa comunicação tem que ser feita caso a pessoa se enquadre em uma dessas situações que eu falei aqui para vocês. O prazo, inclusive, foi interessante que a gente fez, está fazendo essa live hoje, né, esse bate-papo hoje, porque o prazo para essa comunicação, ela se encerrou agora, recentemente, agora no final do último dia, no último dia do mês de fevereiro, né, que já coloca sempre que o mês de fevereiro ele tem aquela particularidade com relação ao último dia. Então, até o último dia do mês de fevereiro, ao ano seguinte em que a pessoa saiu, ou seja, a pessoa saiu 2024 até fevereiro de 2025, ela tem o prazo para fazer essa comunicação de saída definitiva. Ela deveria ser apresentada via sistema. Comunicado simples, tá? Quando a gente fala sobre a comunicação de saída, qual é a importância dessa comunicação que muita gente não se atenta a isso, e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Vamos supor que eu saia do Brasil em março, tá? E eu faça a minha comunicação de saída definitiva em ato subsequente. Saí no dia 5, no avião eu faço, dia 5 eu saí do Brasil. Ok, já informei para a Receita Federal que eu não sou mais residente fiscal do Brasil. A partir de então, todo o rendimento que eu tiver até abril, que é quando a gente precisa apresentar a declaração de saída definitiva, que é similar à declaração de imposto de renda, todo o rendimento que eu tiver de março até dezembro deste mesmo ano, eu estou aqui em 2024, tá? Então, de março até dezembro de 2024, eu vou ser tributada como não residente. Então, eu entro em todas as regras de tributação do não residente fiscal no Brasil. Então, e aqui a gente está falando dos Emirados, a gente tem inclusive um acordo de não bitributação entre Brasil e Emirados, tá? Então, a gente já tem essa melhoria, esse benefício para quem é não residente, tá? Para não haver uma bitributação, então a gente aplica a partir de março, as regras dos Emirados para a tributação, que a gente sabe que inclusive é mais benéfica do que a gente tem aqui no Brasil. A gente está falando de economia tributária. Vamos para outra situação. A Marcela saiu do Brasil, dia 5 de março, pegou o avião e foi embora. Eu fui apresentar, fui apresentar minha declaração, minha comunicação em novembro, porque a doutora Adriana falou para mim, olha, fiquei sabendo que fiz a minha comunicação em novembro. De março até novembro, eu vou ser tributada pela legislação brasileira. A partir de novembro, eu serei tributada pela legislação do país da residência, no caso aqui, os Emirados. Então, nota que é importante que a gente tenha essa fixação de última data para que você não tenha a bitributação, tá? Para que você não seja tributado e para que você também não deixe, porque de repente, o que acontece na prática, né? Muita gente fala, putz, mudei, como é que vou me atentar para a legislação local? Faz tudo de acordo com a legislação local, procura alguém para ajudar, uma contabilidade, um advogado e tudo mais, e esquece da legislação brasileira, que a gente sabe que é uma legislação super robusta, super complexa, e com tributação muito, muito pesada, né? Então, a hora que vai ver, dependendo se passar, e é aí que eu falo da não complexidade, mas das peculiaridades, né? Se passa 1 ano, se passa 2 anos sem o recolhimento, a gente pode até falar de uma caracterização de crime contra a ordem tributária, o que ninguém quer se enquadrar, né? Então, feita essa comunicação de saída definitiva para a Receita Federal, que é um documento, como eu falei, muito simples, é um comunicado super fácil de ser feito, a partir dali você já não é considerado residente fiscal no Brasil. O outro documento que nós temos que apresentar é a declaração de saída definitiva, tá? Que é aí que muita gente se confunde, tá? Tem muita gente que esquece dessa questão da comunicação de saída definitiva, eu vejo muita gente falando da declaração. A declaração de saída definitiva nada mais é do que a nossa declaração de imposto de renda, que deve ser apresentada no mesmo prazo da declaração de imposto de renda lá, que é final de abril.
tá? Essa declaração, quando a gente vai fazer, ao invés de eu apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física, aquela normal que a gente faz todo ano, a gente vai fazer essa declaração de saída definitiva. E nessa declaração, nós vamos ali mencionar todo o rendimento que a gente teve no ano calendário anterior, né? Para quem, de repente, não tem o conhecimento, a declaração a gente faz em abril do ano do ano corrente, né, 2025, mas a gente declara os nossos rendimentos que a gente teve de janeiro a dezembro de 24, tá? Esse pedacinho de janeiro a março de 25, ele não entra na declaração do imposto de renda desse ano corrente, tá? O ano fiscal anterior, sempre que a gente faz a declaração. Por isso é importante a questão da comunicação. Se eu já comuniquei, eu vou ter um período menor de rendimento no Brasil para fazer a declaração. Parecem semelhantes, né? O nome ele ainda leva até um equívoco, vamos dizer assim, mas eles têm uma finalidade completamente diferente, tá? Volto a dizer, só para a gente recapitular esses dois documentos que eu já vou passar aqui para quem não fez. Temos a comunicação de saída definitiva, que deve ser feito no ato da saída do Brasil, de quando se tornar não residente, e temos a declaração de saída definitiva. Comunicação a gente faz no ato ou até fevereiro do ano seguinte a saída, e declaração a gente faz até final de abril do ano subsequente ao dos rendimentos. Sempre declarando os rendimentos até o momento em que eu me tornei não residente e comuniquei isso à Receita Federal. Então, acho que até aqui, mas fiquem à vontade se alguém tem alguma pergunta, alguém já quer, não sei se a doutora Caroline tem alguma pergunta com ela aí sobre esses dois pontos, para a gente poder seguir. Eu gostaria de saber, por exemplo, quando uma pessoa tem uma empresa no Brasil, neste caso, ela também precisa fazer essa declaração? Obrigada, excelente pergunta, Carol. Ela precisa fazer essa declaração, tá? Porque muito provavelmente ela tem os rendimentos decorrentes dessa empresa também. Ela deve, quando a gente tem uma empresa, a gente declara lá em bens e direitos as ações que a gente tem dessa empresa, quanto que elas valem, e certamente a gente declara se a gente teve imposto de renda retido na fonte e os rendimentos auferidos em razão dessa empresa, tanto o Prolabore, né, quando a gente tem uma empresa, a gente recebe tanto o Prolabore, como a divisão de lucros, né, os dividendos, que aqui no Brasil atualmente são rendimentos não tributáveis. Então, é importante que ela faça essa declaração também, por mais que a empresa, ela ainda vai estar no Brasil, tá, e aí a gente passa para uma outra questão de societário, de percentual de empresa e tudo mais, mas para fins tributários, mesmo assim, ela tem que apresentar. Tá? Tem mais alguma pergunta? A gente pode passar. Eu só tenho uma dúvida. Por exemplo, eu saí em agosto do ano passado, só que eu fiz essa comunicação em janeiro. Então, eu vou fazer até o dezembro a declaração? Oi, bom dia e boa tarde. Obrigada pela sua pergunta. Obrigada. No seu caso, você vai fazer a declaração, já que você apresentou ela em janeiro, agora em abril, quando você for fazer a sua declaração de saída definitiva, que é essa outra que a gente tem que fazer no lugar do imposto de renda, você vai declarar os seus rendimentos até dezembro, né? Como foi janeiro e a gente estava falando da questão do ano fiscal ir até dezembro você faz a declaração dos seus rendimentos. Tá? E na próxima você já consegue não precisar fazer essa declaração. Entendi, muito obrigada. Por Tem nada, mais uma imagina. pergunta, eu queria saber, para quem é aposentado e declara imposto de renda no Brasil e mora em Dubai. Tá, já foi, da mesma forma tem que fazer essa declaração, tá, para que a tributação sobre esse rendimento e para que o rendimento que você tem eventualmente fora do Brasil também não seja duplamente tributado, ou seja considerado omissão de receita, enfim, é importante que seja feito também. Obrigado.
Imagina. Posso seguir, doutora Carol? Daí depois a gente deixa as outras perguntas finais para o final? Perfeito. Pode Tá, colocando aqui no a chat, gente já pessoal, tá, que eu vou organizando aqui para passar para a doutora Marcela. tá, Oi. não, e até, gente, queria até deixar aqui com vocês, como a gente tem um tempo aqui para finalizar esse nosso bate-papo, e tem muito legal, assim, a quantidade de pessoas que estão aqui só demonstram que a iniciativa de vocês realmente era muito importante. Eu até combinei com elas e eu vou ficar à disposição de vocês depois para a gente responder as dúvidas que eventualmente não foram respondidas aqui, tá bom? Eu vou disponibilizar aqui meu contato e fico à disposição de vocês. Então, assim, mais um ponto que eu queria trazer para vocês, né? É muito comum que isso não tenha sido, que essas declarações e a declaração e a comunicação, ela não tenha sido feita, né? É mais comum do que a gente imagina, para falar a verdade. Então, aí eu trago essa pergunta, né? E quem não fez, né? O que a gente faz agora? A gente já sabe que deveria ter feito, agora a gente vai atrás de tentar resolver isso. Como eu falei para vocês, a gente tem 2 pontos que a gente tem que seguir: a comunicação e a declaração. Vamos falar da comunicação. Quem não fez a comunicação, foi embora, nem sabia que precisava disso, estava preocupado só com a declaração de saída definitiva, passou o prazo de fevereiro, ok. Como a moça que perguntou aqui, eu saí em janeiro e fui fazer, saí em março e fiz a minha declaração, minha saída definitiva em janeiro. Tudo certo. Passou o prazo de fevereiro, eu não consigo mais fazer essa comunicação de saída definitiva, tá? A comunicação, diferente do que acontece com a declaração, passou o prazo de último dia de fevereiro do ano subsequente àquele que eu me tornei não residente, eu não tenho mais como fazer essa comunicação, tá bom? O que vai acontecer nessa situação? Eu vou aguardar o prazo da declaração de saída definitiva e vou apresentar a declaração normalmente. Por que acontece isso? Como eu falei para vocês, né? A gente faz a declaração de saída definitiva considerando os meses do ano fiscal anterior, ou seja, janeiro até dezembro. Se eu não apresentei até fevereiro, eu já vou ter que computar esse prazo todo na minha declaração de saída definitiva. Então, a Receita Federal entende que não tem mais o porquê você apresentar isso, porque agora a gente vai prestar contas, vamos dizer assim, na declaração de saída definitiva, tá? Então, comunicação. Tenho um único prazo, que é até fevereiro do ano seguinte à saída. Não apresentei, não apresenta mais, tá? Não tem o retroativo, não tem nada disso. Declaração de saída definitiva. Essa sim, como a declaração de imposto de renda, a gente tem a possibilidade de fazer retificação ou apresentação da declaração até os últimos 5 anos, tá? Vai ter uma penalidade naquelas declarações que não tem, aqui eu vou pegar como um geral, né? Eu não fiz, não apresentei a declaração e eu não teria um imposto a recolher, eu não teria saldo de imposto a recolher. Eu faço um pagamento de uma multa de um valor relativamente baixo, são R$ 164 hoje, e um quebradinho é 165,74 é o mínimo. E quando eu tenho saldo de imposto a recolher, essa multa ela pode ir até 20% do valor do imposto a recolher, tá? Então ela pode ser um valor, como eu falei, um valor baixo, mas ela pode chegar a um valor relativamente alto, tá? Ela tem esse teto aí de 20%. Então, nesse caso, declaração, não entreguei, passou abril, não entreguei. A gente tem como fazer ela retroativa, a gente tem como apresentar dos 5 anos anteriores, a gente está aqui falando de 25, vamos falar de até 2020, atual tributação com as multas. Vamos para uma última possibilidade, né? Porque eu estou falando aqui do prazo de 5 anos para a gente apresentar. Muito mais raro acontecer, mas pode acontecer. Passou dos 5 anos, estou aqui há mais tempo do que isso, não fiz, passaram os 5 anos, eu não tenho como fazer, não tenho como retroagir isso. Aí a gente tem que abrir um processinho junto à Receita Federal. Se tiver alguém nessa situação,
eu não vou me delongar muito aqui, porque é mais raro, mas quem estiver nessa situação me avisa que o passo a passo é um pouquinho mais chato, é um outro procedimento junto à Receita Federal, porque agora eu já perdi esse prazo. Aí a gente fala em questão de decadência, de apresentar as declarações de imposto de renda, mas ainda assim é importante que a gente regularize, tá bom? Então, recapitulando para a gente fechar esse geral, temos aqui comunicado de saída, que é feito até fevereiro do ano seguinte, declaração de saída definitiva, feito até abril do ano seguinte. Não fiz nenhuma dessas duas, consigo apresentar as duas, a declaração de saída definitiva e o comunicado apenas se eu ainda tiver nesse prazo até fevereiro do mês subsequente. Quem não apresentou, por exemplo, quem saiu ano passado e não apresentou até sexta-feira, não apresenta mais. Agora vai apresentar, vamos ficar atento para apresentar a declaração de saída definitiva agora em abril, tá bom? Então, em linhas gerais, eu queria trazer essas informações para vocês, mais para que a gente começasse a tratar desse tema, para provocá-los. Acho que a gente está num bom momento para falar sobre isso, inclusive em razão aí do prazo que já começa a entrega aí das declarações de imposto de renda. Então, acho que é um bom momento para a gente começar a falar sobre isso. A gente, como a gente já falou e repito aqui, teremos outros encontros para falar sobre esses temas e para as particularidades em termos de investimentos, como a Alcinei perguntou, aposentadoria, enfim, a gente sair para as ramificações desse tema. Mas eu estou à disposição caso tenha mais alguma pergunta que a gente possa já esclarecer por enquanto, né? Pessoal que fez a pergunta, gostaria de abrir o áudio e fazer o áudio e o vídeo? Se não quiser, eu mesma faço. Então, eu vou começar aqui. Doutora Marcela, a Liliane Duarte, ela também já deixou o e-mail, ela perguntou assim, na declaração do Brasil, devemos colocar apenas os rendimentos do Brasil, correto? E o que se ganha aqui? Liliane, obrigada pela tua informação, pela tua pergunta, né? O ideal é que a gente faça também a declaração dos valores que ganha fora do Brasil. Por que isso? Existe uma outra declaração, inclusive, que a gente faz ao Banco Central, né? Ou bens fora do Brasil, e é importante porque, se um dia você quiser trazer estes valores para o Brasil, fazer algum investimento no Brasil, a gente tem como justificar essa entrada desse valor, né? A existência desse valor e a entrada deles no país. Desculpa, eu dei uma gaguejada aqui porque pulou uma pergunta aqui e eu não tenho ainda essa habilidade de responder e ver a pergunta aqui, eu fiquei querendo ler também. Mas é isso, a gente precisa fazer também, declarar esses valores, esses rendimentos, tá? E geralmente ela é feita numa outra declaração que é feita ao Banco Central, tá? De bens no exterior, tem um limite, eu acho que é $250 mil, alguma coisa nesse sentido, eu posso confirmar esse valor para vocês, mas é importante principalmente se existir a intenção de, num futuro, fazer algum investimento no país. Vou fazer a próxima pergunta. É da Nancy Silveira. Por nada, Liliane. Qualquer coisa pode pegar meu e-mail ou mandar o contato para as meninas que eu te ajudo nisso. Desculpa, Carol. A gente já está até com o e-mail dela aqui também. A gente vai te mandar, doutora. Tá. A Nancy Silveira pergunta, se eu não comuniquei a saída até fevereiro, eu queria saber se posso declarar a saída definitiva para efeitos de imposto de renda até abril. Sim, com certeza. Tá? Não, aquilo que eu falei, a gente tinha que ter feito a comunicação até fevereiro. Tá? Isso não nos exime, né? Eu até mudaria o teu verbo do poder para o dever. Devemos apresentar essa declaração, sim, por favor, até final de abril, e aí a gente vai para a declaração de saída definitiva. Quando você abrir o programinha, falar de uma forma prática aqui para vocês, quando abrir o programa da Receita Federal, lá para apresentação de declaração, você vai ver que tem a declaração de imposto de renda, a possibilidade de declaração de saída definitiva, e tem uma outra forma de declaração, que é a declaração final de espólio, tá? Que não se enquadra aqui, mas também tem essa possibilidade lá no programa.
é só você clicar lá na declaração de saída definitiva, é igual, visualmente é igual a uma declaração de imposto de renda, mas tem algumas peculiaridades ali no programinha que ele vai te indicando. Então, ao invés de você apresentar a declaração de imposto de renda, você apresenta a declaração de saída definitiva, que para fins de Receita Federal tem o mesmo efeito. Podemos? Vamos lá. Vamos lá, claro. Alessandra Pedro, pode ser feito esse processo para quem saiu já faz mais de um ano? Pode ser feito. A gente não vai apresentar, como eu falei, a comunicação, mas a declaração a gente faz, inclusive, de forma retroativa. Se em 2024 não apresentou essa declaração, a gente pode fazer ela retroativa. Ok. Vamos só para ficar mais interativo, eu vou passar a palavra aqui para a Kátia. Ah, boa, eu vi que ela está com a mãozinha levantada, boa. Com a mãozinha levantada, é bom para interagir. Está sem áudio, Kátia. Não está aparecendo seu áudio. Nada. Tenta sair e entrar de novo, a gente espera você. Vamos pegar aqui na filinha, então. Eu vou aproveitar. Claro. Carol, que, gente, eu preciso pedir. Como vocês vão ter que me ensinar agora? Como se pronuncia o nome da Raida? Como é que pronuncia isso, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ruaida. Obrigada, desculpa. Eu sou descendente libanesa, mas também sou brasileira, por isso. Ai, que legal, que legal. Desculpa, é que realmente eu olhei da outra vez que você chamou aqui, eu já fiquei assim, gente, como é que eu falo? Você perguntou, Ruaida, sobre ter a conta corrente ainda no Brasil, né? Sim, porque meu amigo, ele me deu susto. Quando eu fiz essa comunicação de saída definitiva, ele falou, você não pode ter contas bancárias depois que você sai do Brasil. O problema de você ter conta bancária depois que sai do Brasil é um só, é você esquecer da conta aqui e ficar correndo uma taxinha lá e se acabar no Serasa, entendeu? Esse é o grande problema, não é? Se você tiver, inclusive, algum rendimento, porque, por exemplo, tem gente que sai do Brasil e recebe aluguel, deixa um imóvel aqui, aluga alguma coisa nesse sentido e fica recebendo rendimento na conta. Não é um problema. O que acho que ele te alertou para isso é porque é muito comum, vai embora, não encerra a conta, e aí a gente sabe que os bancos brasileiros têm aquelas taxas altíssimas para manutenção de conta aí, que chegam a, sei lá, 80, 90 reais por mês, e a pessoa não se preocupa em ter saldo na conta para pagar essas taxinhas de banco, e quando você vai ver, teu CPF, ele já foi parar, quando você volta para o Brasil, quando você precisa movimentar seu CPF por algum motivo aqui no Brasil, o CPF já foi parar no Serasa por conta dessas taxinhas de banco. Basicamente é por conta disso, mas não existe um impedimento legal, tá? Eu até... Desculpa, doutora Carolina, até atropelei um pouquinho a lista, mas é porque quando eu vi que bateu aqui é super importante, é uma informação que ela parece uma bobagem, mas é de extrema relevância. Obrigada pela tua pergunta, Vaida. Obrigada, Marcela. Posso seguir aqui. Alguém mais quer fazer a pergunta ao vivo para a doutora? Oi, Alessandra aqui, só uma perguntinha sobre quando a gente faz toda essa documentação, a saída e tudo mais, como fica em relação a CPF e também em relação a votar, desculpa se não seria o momento de fazer essa pergunta, mas o meu CPF ainda estaria válido e em relação ao voto também já estaria sem precisar votar e não precisar justificar também? Oi, Alessandra, boa tarde. O seu CPF, ele continua válido, né? Até faz a tua pergunta, ela faz o link com a pergunta da Ruaida, que é exatamente a necessidade da gente continuar cuidando do nosso CPF, né? Ele continua válido aqui, sim. O que muda são regras de tributação.
né? Por isso que a gente fala muito em Receita Federal. Aqui, quando a gente fala dessas declarações de saída, elas valem para fins tributários, tá bom? Com relação à votação, você não tem mais a obrigatoriedade de votar aqui, tá bom? Mas se eu não estou enganada, você ainda pode fazer. Esse eu vou querer confirmar com você, que eu fiquei até curiosa, mas eu acho que você não tem a obrigação, mas você pode fazer. Ah, beleza, obrigada. Até acho que era uma pergunta que não é muito relacionada à tributação e tudo mais, mas acabou surgindo. Obrigada. Não, imagina, é legal, gente, porque como a gente está falando da questão da saída, é importante que a gente saiba também, porque não deixa de ser uma obrigação aqui com o nosso país, né? A Suzy e a Midian. Midian? Não sei se pronunciei certo. Olá, bom dia, boa tarde aqui para o lado de cá. Eu estou aqui falando do Cairo. Eu só não vou abrir a câmera, tá? É o seguinte, eu coloquei até minha pergunta ali no chat, mas resolvi falar aqui. É o seguinte, caso alguém tenha uma conta conjunta com um cônjuge que é estrangeiro, que tem investimentos no país estrangeiro, e queira depois, assim, vamos supor, numa eventual morte desse cônjuge, como que se faz essa transferência de valores de um país para o outro? E qual seria, no caso, a tributação em cima disso? Por exemplo, se alguém tem bens em joias e investimentos em banco, ou até mesmo imóveis no exterior, que possa fazer, que queira fazer, né, retornar ao Brasil e fazer essa transferência desses bens, no caso, né, em valores, em dinheiro. E também joias não seria assim, um caso de vendê-las, mas levá-las para o Brasil. Como seria essa tributação? E eu tenho mais uma outra pergunta que eu, inclusive, coloquei no chat. E quem é MEI no Brasil? Como fica isso? Muito obrigada Tá. aí pela oportunidade, tá? Obrigada, Adriana, também aí, doutora Carol. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Suzy, boa tarde, obrigada pelas tuas duas perguntas. Eu vou começar pelo fim, tá? Que ela é mais simples, né? Quando a gente fala em MEI, a gente precisa primeiro analisar se a empresa ela vai continuar existindo, né? Porque agora a gente está falando de uma MEI, né? A MEI ela funciona diferente de uma limitada, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é isso: ela vai continuar existindo, ela vai continuar atuando e como ela vai continuar atuando. O comum é que essa MEI ela deixe de existir, porque a pessoa não está mais aqui. Porém, hoje em dia a gente sabe que não necessariamente uma pessoa precisa estar no presencial trabalhando para que a empresa dela esteja funcionando, vamos dizer assim, né? A gente consegue hoje trabalhar muito remotamente. Então, nesse caso, como eu tinha comentado, a gente faz também essa comunicação dessa saída definitiva e com a empresa. A gente vai acabar mudando, e aí até uma questão de planejamento, e que vale a pena, de repente, para quem tem essa situação, conversar com um profissional da área, para ver se de repente vale a pena a gente continuar com a empresa, e mesmo que você vá trabalhar de outro lado, começar a tratar isso como exportação de serviço. Tá? Porque aí eu não falo mais da questão de imposto de renda, mas a gente tem os outros tributos que incidem aí sobre uma prestação de serviço, que pode ser que nessa situação compense fazer as alterações para que seja considerada uma exportação de serviço e não uma prestação de serviço aqui no Brasil, tá? Porque a partir do momento que você não é mais residente fiscal, a gente consegue fazer esse tipo de manobra, vamos dizer assim, que é 100%, apesar de eu ter dito manobra, é 100% dentro da legislação, é realmente pivotar a sua atuação, tá? Depois acho que isso, se você mandou aqui, se quiser mandar teu e-mail também, a gente aprofunda um pouquinho mais nesse tema. E com relação a sua outra pergunta, que é bem mais complexa, a gente tem
bens materiais fora do Brasil, que, como eu falei, eles têm que ser declarados, em regra, eles são declarados tanto na declaração de imposto de renda, como naquela declaração que eu te falei do Banco Central. Por que eu declaro isso via Banco Central? Principalmente se a gente quiser trazer valores para o Brasil. Né? Os valores que a gente traz para o Brasil, eles têm que ser feitos via Banco Central. Tá? E as joias e outros bens móveis que a gente vai trazer, eles, uma vez que tenham sido declarados também, eles podem ser trazidos para o Brasil. Eu acho que assim, Suzy, o que eu até combinei com as meninas, né, para a gente pra gente conseguir responder a maior quantidade de perguntas, né, eu vi que você mandou já teu e-mail aqui, eu vou pegar com as meninas, eu te mando, principalmente com relação a essa sua questão de bens e investimentos, é um pouquinho mais complexo, e aí eu ia precisar de uns minutos mais aqui, mas para a gente não deixar de atender todo mundo, depois eu te respondo essa através de e-mail, tá bom? Doutora Caroline, vamos tentar. Muito agradecida, doutora Só Marcela. colocar Imagina, aqui imagina. a Mariana Souza, que ela já está com a mão levantada já há algum tempo, não sei se ela já falou, acredito. Já falou, Mariana? Ou você tem outra pergunta? A Midiane que ia fazer pergunta também. Boa tarde, não falei ainda não. Ah, sim, perdão, te confundi com outra pessoa. Tá. Primeiro eu queria agradecer está sendo super importante esse encontro informativo, porque assim, eu fui no Brasil ano passado, estava buscando essa informação, porque hoje eu estou fora do Brasil há quase 5 anos, já tenho 5 anos completo, e nunca soube dessa informação, meu contador nunca falou, e eu fui em outros, e as pessoas realmente não sabem, é difícil, então está sendo muito importante. A minha pergunta é a seguinte, e eu sempre fiquei muito tranquila com isso, porque desde que eu saí do Brasil, eu não tive mais renda, e eu não tenho nenhum bens lá. Então, para mim, eu estava declarando como isenta, entendeu? Como se eu estivesse lá isenta. E aí eu soube que eu tinha que fazer esse comunicado ano passado e estou buscando. Só que desde o ano passado eu comecei a enviar dinheiro para o Brasil através do banco, só que a renda é do meu marido, eu moro em Abu Dhabi, e a renda é do meu marido. E eu queria saber, e aí eu já procurei um contador lá, porque eu sei que eu tenho que declarar esse dinheiro que eu estou enviando, estou investindo lá. E só que, assim, eu não sei, em relação a essa saída, se eu preciso realmente fazer, como que fica isso? Entendeu? Porque essa renda é considerada minha ou é considerada dele? Essa é a minha questão. Tá bom, Mariana, vamos lá. Primeiro, a declaração de saída. Quando que você saiu? Você consegue me falar mais ou menos a data? Saí dezembro de 2019, só que todo ano eu volto no Brasil. Eu nunca fiquei... Teve uma vez só que eu fiquei 2 anos sem ir no Brasil. Tá, então você provavelmente vai entrar naquela situação de que você tem que fazer a declaração há mais de 5 anos, que é o que que eu vou trazer. Eu achei que era super, bem mais raro, mas eu já vi pelas perguntas aqui do chat que a gente tem mais uma situação pelo menos igual à sua. Então, a gente tem que fazer esse outro passo a passo para fazer essa comunicação da sua saída, já que tem aí mais de 5 anos. É importante que seja feito. Você está fazendo remessas de valores, se você estiver fazendo remessas de valores para o Brasil no seu CPF, a gente precisa declarar isso. Se, por ser valores decorrentes do seu marido e que você esteja fazendo investimento aqui, precisamos declarar isso. A única coisa, você, Mariana, não precisaria declarar se, na hipótese de o rendimento ser dele, ele trazer e ele investir. Ou seja, toda a movimentação financeira ser feita através do CPF dele. Se interferir falar, ele não é brasileiro. Tá, e ele não tem CPF aqui, então... Sai da conta dele, de Abu Dhabi, entra na minha conta, no meu CPF, e é tudo feito no meu nome no Brasil. Então, você precisa regularizar isso, porque se é tudo feito no seu nome no Brasil, você está fazendo uma movimentação e como você não fez a sua declaração de saída definitiva, você é considerada residente fiscal aqui. Sim, sim. Então, tá. De qualquer forma, doutora, depois eu gostaria de seu contato para conversar em particular. Tá bom, porque precisa regularizar isso, porque inclusive em tese, toda a movimentação financeira que você está fazendo aqui, você tem tributação sobre ela. E quando a gente fala em investimentos, por exemplo, a gente tem lá no campo de declaração de imposto de renda, rendimentos exclusivos, alguma coisa, me fugiu o termo correto agora, mas existe um campo para rendimento recebido em decorrência de investimentos.
Tá bom, muito obrigada. Imagina, que é isso. Vamos lá. Midian. Oi, boa tarde. Tudo bem, gente? Bom, duas coisinhas rápidas. Primeiro, eu só queria fazer um apontamento ali a respeito da parte de eleitorais. Não tem relação, né, com a saída definitiva. A gente é obrigado, a gente tem que cumprir nossas obrigações eleitorais toda vez que tem votação para presidente e vice-presidente aqui, a gente tem que votar na embaixada ou a gente tem que justificar. E quando Perfeito. também vereador e governador e tal, que a gente não é obrigado, da mesma forma a gente é obrigado a justificar. É uma dúvida que todo mundo tem, eu acho, né? E é E você importante sabe, Midi, foi Hum. legal você ter falado, porque depois que ela fez a pergunta, eu falei assim, gente, a gente vê muito, é muito comum, né, que a gente vê daqui como é que tá a eleição para presidente, como é que tá no país tal, como é que tá no país. A gente acompanha daqui, né? As emissoras, elas fazem, inclusive, essa cobertura, né? Muito legal, Uhum. entendi. Obrigada pela tua contribuição. Isso. Já confirmou. É isso. A outra coisa que eu queria fazer uma pergunta daí. A gente tem uma MEI lá no Brasil, tá? Meu marido, que é o dono da MEI. Eu que presto serviço através dessa MEI, tá? E ele não fez a saída definitiva, nunca fez. Eu tenho já saída definitiva, por isso que eu não fiz a MEI no meu nome. Então, na época, eu precisava, não sabia como é que funcionava, e eu preciso para poder dar nota, porque eu trabalho remotamente para o Brasil, né? E aí, a MEI ficou no nome dele. Então, aí, mas é desde isso aí faz, eu acho que uns 7 anos que eu tenho essa MEI. Desde que a MEI começou, né? Acho que uns 7 anos, por aí, 6, 7 anos. E a gente nunca fez a saída definitiva dele, tá? Agora a gente vendeu um imóvel lá. Então, a gente não tem a menor noção do que a gente tem que fazer. Então, isso que é a minha dúvida. O que a gente faz agora para regularizar essa situação e pagar o que tiver que pagar, né? Imposto, multa, não sei, não tenho a menor ideia. Estou perdida nisso. Não precisa nem se aprofundar, mas só uma primeira orientaçãozinha para a gente buscar o que tem que fazer. Tá, basicamente a gente vai ter que olhar isso de forma retroativa, não tem jeito, para fazer o recolhimento dos tributos relativos a isso. O imóvel, ele estava no seu nome, do seu marido ou dos dois? O nome dele. O nome dele. Tá, e como é que foi a parte de tributação dele nessa época? Ele teve tributação aí fora também? Ele teve rendimento fora do Brasil? Então, a gente trabalha aqui. Ele trabalha Também aqui. tem aí. Mas Entendi. ele não manda dinheiro. Ele não manda dinheiro para o Brasil. Eu que mando dinheiro para o Brasil na minha conta, porque eu já tenho a saída definitiva. Tá bom, tá bom. E então ele não... uma única vez que eu enviei um valor assim alto para o Brasil, o banco entrou em contato com a minha irmã, no caso, que é a pessoa que cuida da minha conta lá, e perguntou, olha, de onde que vem esse dinheiro e tal. Daí ela explicou, esse dinheiro é porque a minha irmã, ela agora mora fora do Brasil e ela faz shows lá. Então, esses são os shows que ela fez lá, ela enviou esse valor. Daí, tá, ok. Só ficou nisso. Entendi, não, perfeito, porque a tua situação, ela tá regular, você já fez a sua declaração e tá tudo certinho. Precisamos só ver o do seu marido agora, e aí eu acho que vale, Midian, fazer uma análise, a gente conversa, até porque eu vou precisar de um pouco mais de informações, sobre essa retroatividade em razão dele não ter mandado valores aqui. De repente pensar até quando a gente vai fazer essa retroatividade, se ele chegou a apresentar nesses 7 anos, se ele chegou a apresentar a declaração aqui, declaração de imposto de renda anormal, vamos dizer assim. Não, ele nunca apresentou, porque lá no Brasil ele não tem renda. Não tinha renda mais, ele não tinha nada. A conta dele do banco estava só lá aberta e não tinha assim nada, entendeu? Tudo era feito através de mim. Eu acho que a Marcela entendi. Doutora, entendi. O problema é que de todo... Voltei aqui? Tá. Voltei, tô aqui já? Voltou. Vamos conversar, porque eu vou precisar de algumas informações sobre declaração, enfim, até informações mais sigilosas dele,
mas eu te ajudo nisso, pelo menos para te dar um direcionamento. Eu acho que assim, vamos ter que fazer retroativo. O que a gente vai considerar é assim, até quando a gente vai fazer esse retroativo, ver se vale a pena, levantar, ver como está o CPF dele aqui, para ver se inclusive o CPF dele ainda está válido, se tem algum tipo de restrição, alguma coisa nesse sentido, por não ter apresentado as declarações nesse tempo todo. Não, tá válido sim, porque a gente tirou negativa, agora há pouco ele renovou o passaporte. Daí tá Excelente, tudo certo. excelente. Se ele fez essa renovação, com certeza tá tudo certo. Só precisa realmente regularizar agora essa questão do imóvel e vamos pensar junto como é que a gente faz isso aí para que tenha uma menor penalidade possível nessa situação e já deixa ele com a situação redonda, e caso precise mais de fazer mais alguma venda. Perfeito, vou deixar então o meu e-mail aqui Deixa, no chat por pra gente favor. conversar. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Guilherme Eliel Alves. Bom dia, tudo bem? Dá para me escutar? Bom dia. Oi, tá sim, Guilherme. Bom dia. Então, a minha dúvida é em relação a minha esposa, ela acabou de sair do país, né? E a gente fica em dúvida se você falou sobre duas coisas que têm que ser feitas, né? A comunicação definitiva, ela tem que ser feita de caráter mais urgente para que não seja tributado nada, né? Vamos supor que ela faça agora nesse mês, então nada do que ela tiver como rendimento vai ser tributado aqui no Brasil, né? Se ela declarar nesse mês. Na verdade, Guilherme, aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Se ela saiu do Brasil o ano passado, em 2024, ela teria que ter feito esse comunicado até o último dia de fevereiro, até sexta-feira, tá bom? Se ela não fez esse comunicado, agora, em abril, ela faz a declaração de saída definitiva dela. Agora, você falou, ela acabou de sair. Se ela saiu realmente agora em 2025, o mais rápido possível para ela fazer essa declaração, ela tem o prazo até o último dia de fevereiro do ano que vem para fazer. Tá. Ela saiu agora dia 21, e se ela fizer esse mês, nada vai precisar ser declarado na declaração de saída definitiva. Exatamente. Mas tem que fazer a declaração, tá? Tá. Aí seria o que ela ganhou até janeiro. Exatamente. Tá, entendi. E Tá a outra bom? dúvida é em questão, a gente tem um financiamento aberto aqui, tá no nome dela, na Caixa, e aí tem problema deixar isso aberto, conta de luz, condomínio, essas coisas, como vai precisar mandar dinheiro para cá para poder fazer esses pagamentos, tem algum problema, isso interfere em algo ou não? Não tem problema. Ela pode fazer essa remessa de valores aqui para fazer o pagamento dessas despesas, não tem problema nenhum. Então tá bom. Ok, então. Obrigado. Tá bom? Imagina, obrigada a você. Doutora Caroline, só queria dar a oportunidade aqui, eu sei que a gente tem um monte de mãozinha, mas a gente já chegou a 1 hora de live, mas de todo modo eu queria que a Kátia tentasse novamente falar, porque ela foi a primeira a levantar a mão e a gente não conseguiu ouvi-la ainda. Sim, tá conseguindo agora? Que bom. Agora? Ai, que bom. Tudo bem, gente? Obrigada, Adriana, pelo convite para estar participando dessa reunião. E eu estou aqui no Líbano, sou Kátia, a gente está iniciando ainda o núcleo do Líbano, né? Por causa de toda a situação que a gente veio passando, então a gente está protelando, mas é muito importante esse tema. E eu, assim, há 14 anos eu estou aqui como orientadora consular para os brasileiros. Nós tínhamos aqui o Conselho de Cidadãos Brasileiros, né, onde eu fui convidada pela embaixada, e eu escolhi o tema consular para estar interagindo com os brasileiros, para sempre dar orientação de tudo que eles precisam, né, como aplicar para passaporte, CPF, eleição, documentação e tudo isso, e também intermediadora. Quando alguém está em algum caso muito delicado e não consegue chegar à embaixada, eu sou intermediadora de estar colocando essa pessoa lá dentro. Mas como hoje praticamente todo o sistema online, então, e as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com a situação online, com agendamento, essas coisas, e o conselho, a gente não existe mais o conselho, né, porque não foi renovado, e eu sou a única brasileira que conseguiu ficar no conselho desde 2009. Eu sempre sou convidada para estar renovando, porque tem que rodar de 2 em 2 anos, e de permanecer no conselho pela popularidade de todo mundo já está acostumado com a Kátia, né? Pergunta para a Kátia, que a Kátia sabe, né?
E com isso tudo, eu tomei um curso online, um curso de experiência com a embaixada, e resolvi abrir uma loja ao lado da embaixada. A embaixada está aqui atrás de mim, num prédio ao lado. E aqui, então, eu estou na galeria, onde eu abri uma lojinha de serviços consulares. Porque muita gente tem direito à nacionalidade brasileira, não fala português, não entende de documentação, acaba pagando um aqui, um ali para fazer as coisas. Então, eu resolvi profissionalizar isso, né? E abrir essa loja aqui, agora onde eu estou, para as pessoas renovarem seus passaportes, fazer seu CPF, regularizar título de eleitor, todo o serviço a gente oferece aqui, né, em vistos e tudo. E essa questão do CPF, agora a gente está fazendo muito CPF online para quem mora no exterior, né? Então, automaticamente a pessoa vem, vai fazer seu CPF, ele está cancelado, então ela vai renovar o CPF dela, a gente entra no link da Receita Federal, clica lá a fichinha, aparece o país, né? Escolhe o país que a pessoa está vivendo e vai lá e lança o CPF, e vem um CPF, envia via e-mail, você recebe o CPF do exterior. Nessa fichinha tem uma data da saída do país, né? Que acho que começa a contar dessa data, mesmo que ela está 10 anos fora do país. Isso isenta de tudo isso quando você faz o CPF online no exterior? Tipo, Não, Kátia. automaticamente você tem algum benefício para estar identificando que está no exterior? Não, fazer essa questão retroativa nesse sentido, a gente não tem previsão legal ainda para isso. Tá? Eu acho que assim, você consegue, estou no exterior desde tanto, mas não isenta da questão de tributação. Por isso que a Receita ela dá essas duas oportunidades, né? A comunicação, que é mais ou menos, olha, a partir de amanhã eu já não estou mais adstrita à legislação tributária brasileira, e depois eu presto contas, e a partir de então, olha, até então eu prestei contas aqui do que eu recebi sob a legislação tributária. Né, o que eu acho que é interessante a gente ter muito em vista, e acho que isso serve para todo mundo, aqui a gente está falando de imposto, né, imposto brasileiro. Então, põe o chapéu do imposto aqui. Então, o que a Receita Federal ela quer fazer? Ela quer delimitar o prazo que você vai ter que respeitar a legislação tributária brasileira, ou o prazo que você vai passar a ser tributado como alguém que não mora aqui, tem que respeitar a legislação do país que ele está residindo. E aí eu entro para acordos de tributação, de não bitributação e tudo mais. Então, acho que isso que é importante. Então, o fato de você falar assim, putz, fiquei 10 anos fora, mas eu tive rendimento, eu não recolhi, tal, eu vou ter isento, é uma defesa para um auto de infração? Não é. Tá? Obrigada pela tua pergunta. Obrigada. Imagina. Doutora Caroline, bola com você. Vamos Vejo que... lá. Lilian Duarte. Oi, boa Liliane, tarde. perdão. Tá me ouvindo? Estamos sim, Liliane. Tá. Não, eu só queria colocar, por experiência própria, algumas, na verdade, 3 pontos. A conta corrente em banco, ela é possível desde que você tenha uma conta para estrangeiro. Ela tem tarifas diferentes, ela tem algumas características diferentes, mas ela é permitida. Inclusive, para investimentos no Brasil, até onde eu conheço, você só pode fazer ou no próprio banco, em CDB, enfim, ou no Tesouro Direto, só. Você não pode investir na Bolsa, você não pode ter nenhum outro tipo de aplicação por conta de não ser um morador, um residente fiscal no país. Isso, assim, minha experiência, tá? Eu não tenho conhecimento técnico, mas até onde eu sei, é por aí que funciona. Com relação à declaração, o que eu faço no Brasil, quando eu mando dinheiro, eu não trabalho aqui, eu mando dinheiro para o Brasil, e aí, na declaração de imposto de renda, eu coloco, a gente faz a declaração como casal, e aí isso funciona, a Receita aceita, porque é a renda do meu marido. Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, mas a princípio é assim que o contador me orientou, que a gente faz a renda do casal, isso é possível. Sim, como a declaração de imposto de renda, né? Isso, você pode fazer como dependente, isso não tem problema. E a terceira coisa é que alguém comentou de imposto sobre herança, de novo, de acordo com a minha experiência, como eu faço investimento nos Estados Unidos e na Irlanda, investimento não imóvel, né, investimento em bolsa,
Se for nos Estados Unidos, não tem imposto sobre herança até $60 mil. A partir disso, ele é retroativo, ele tem uma tabela retroativa. E se for se for investimento na Irlanda, não tem imposto sobre herança. Enfim, quem tiver interesse, busca essas informações com gente especializada que tem como esse imposto não ser pago, mas investimento financeiro, né? Não em imóveis. Não. Quando a gente fala em herança, porque assim, o que a gente precisa separar só, primeiro, obrigada pela tua contribuição, acho que é sempre importante os casos práticos, né, e quem já teve que passar por isso e de repente solucionou de alguma forma, só é importante que a gente separe aqui, quando a gente tem o investimento, que é uma situação, e quando a gente tem uma herança, né, que seja um investimento herdado, vamos dizer assim, né, a gente tem situações distintas e realmente quando a gente fala em herança não existe essa tributação, né, pegando acho que o caso que foi trazido aqui, acho que foi a Suzy que trouxe, né, que o marido tivesse num caso de uma sucessão, como é que funcionaria? Esse investimento, se ele vier, ele é tratado de uma forma. Agora, se esse investimento vier para o Brasil em razão de recebimento de herança, ele é tratado de outra forma. Tá? Então, é só essa distinção que a gente teria que fazer aí, para não dar problema, porque quando a gente simplesmente legislação tributária brasileira com relação a investimentos offshore, porque tinha muita gente fazendo investimento fora, né, para a relação de tributação. Mas, obrigada a tua contribuição, quando você falou da questão de conta, você está 100% correta. Doutora Carol? Só uma dúvida, o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, eles têm um acordo de bitributação, como é que é isso? Onde a gente consegue mais tem esse acordo. Por favor. Tem esse acordo, ele tá, quer ver, até anotei o número do decreto aqui e passo para você. E o que significa exatamente isso? Eu pago em um dos países, eu pago nos 2 países, eu só pago se eu repatriar esse dinheiro? Como é que funciona isso? Só paga em um país, e se por acaso a tributação entre os 2 países tiver uma diferença de alíquota, você paga só a diferença dessa alíquota. Mas você faz o pagamento no país de residência, quando houver a tributação, né? É decreto 10.705 de 2021. Ok. Não sei se eu vou entender, mas eu vou buscar a informação. Tá bom, Tá muito bom, obrigada. não, qualquer coisa me ajudo. Doutora, congelou. Poderia falar seu e-mail para eu anotar aqui para o pessoal? Eu congelei? Congelou. Eu congelei? Voltei. Congelou de novo. Tô aqui? Tá. Frozen. Voltei? Voltou. Não, o pior é que me dá uma aflição, porque você fala congelou, e eu tô super te ouvindo aqui, para mim tá normal. Você tá frozen. Literalmente, loira e congelada. Mas Seu tá dando para me ouvir? por favor, doutora, só para colocar aqui. Ou a doutora deixa eu escreve, colocar. se for melhor. Vou fazer isso, peraí. Deixa eu me achar aqui. Pronto, acho que assim é mais fácil. Obrigada. Imagina. Podemos chamar o próximo? A gente tem alguma previsão de um limite máximo para a gente poder fazer as Eu perguntas? até ia falar com você, doutora Carol, eu acho que assim, agora a gente vai entrar em temas mais, pelo que eu estou sentindo das perguntas aqui, né, temas mais particulares. Como a gente já está aqui há 1h15, mais ou menos, eu acho que a gente podia pedir para o pessoal já mandar
as dúvidas através de e-mail para esclarecer, porque não sei se tem muitas dúvidas aqui ainda, e eu A consegui gente só já... tem 2 pessoas com a mão levantada, eles já estão há um tempinho. Será que a gente então poderia vambora. só responder Então vamos eles? atender E as essas outras 2. perguntas eu anotei todas. Combinado, vamos sim. É a Nathalie e o Gabriel. Se a Tá doutora bom. puder só... Obrigada, Liliane. Nathalie? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber como é que, como posso explicar? Como é que o governo vai saber que você realmente saiu do país? Nesse caso, por exemplo, como acho que era a Liliane, que ela estava comentando que ela está sempre retornando ao país, sempre declarou imposto de renda. Meu caso familiar aqui seria um pouco parecido com o dela. Por que eu não poderia fazer, mesmo tendo teoricamente passado este prazo? Como é que o governo saberia? No que isso implica eu fazer a declaração depois desse prazo? É uma implicação, assim, uma resposta simplista, mas não simples, né? Até o momento em que você fizer a declaração, você tem que ter recolhido os tributos todos, os impostos todos, de acordo com a legislação brasileira. Resumidamente é esse é o maior dos problemas. Toda a movimentação financeira que você fez aqui, você ser tributada como brasileiro. Se você Então, teve algum o meu rendimento caso. fora... De ter saído há 6 anos e todo ano fazer o imposto de renda, tá tudo lá, tipo, tá tudo certinho. Então, mesmo assim, eu não poderia dar a saída definitiva quando for conveniente para mim? Sim. Faça quando Estando com os você achar que tem impostos em alguma dia, necessidade. com a declaração em dia, eu não preciso fazer aquela coisa retroativa, como você comentou. Entendi bem? Não precisa. Isso, inclusive, assim, né, é uma questão que, por isso que eu falo, a gente entra no caso a caso. Tem gente, inclusive, que entende, depois de uma análise da situação financeira, de como trabalha, de onde vem a renda, se tem renda fora, se não tem e tudo mais, acaba não fazendo a saída definitiva. Não é incomum, tá? Faz parte de planejamento tributário mesmo isso. Às vezes não tem essa necessidade. Tá? Mas assim, o grande problema é que se mudar, o que precisa ser feito né, já nessa situação, sempre analisar de que forma que está, se sua situação está linear em termos de rendimento. Se continuar dessa forma, você está declarando, está tudo redondinho, não tem problema. E eu acho que hoje em dia isso cada vez mais vai ser comum, por aquilo que a gente estava falando, Nathalie. Hoje em dia o trabalho remoto é muito comum. Então, às vezes, a pessoa ela para fazer conta e não compensa ela fazer a saída definitiva. Deixa do jeito que tá melhor. Muito obrigada pela sua disposição. A palestra foi ótima, viu? Imagina, obrigada a você. Obrigada pela tua pergunta e desculpa a demora aí te atender, mas qualquer coisa que você precisar, fala comigo. E para a gente fechar agora, o Gabriel de Carli. Olá, boa tarde, me ouve? Sim, olá, Gabriel. Por acaso você é irmão ou parente da Maria, não? Não que eu Da Maria de saiba. Carli? Não? Tá bom. É do interior de São Paulo? Talvez. Não, ela é da Bahia e eu a conheci no Núcleo do Mulheres do Brasil em Londres. Ela é uma participante super atuante lá. Mas agora Eu ela não já está sei, de volta porque no Brasil. a família é muito grande. Meu avô teve muitos irmãos. Eu tenho parente que eu nem conheço, se falar a verdade. Mas vamos lá, Gabriel. Primeiramente, obrigado aí a você e a todos que estão organizando esse evento, muito importante. Uma dúvida, por exemplo, eu fiz saída definitiva e a declaração de saída também. E eu noto que às vezes é muito comum aqui, já aconteceu comigo, por exemplo, alguém aqui está precisando de uma quantia de dinheiro na moeda daqui. Daí, por exemplo, eu te dou, sei lá, 5.000 dirhams, que é a moeda daqui, e daí a pessoa me paga em reais na minha conta no Brasil, correto? Tá. Por exemplo, porque no caso a pessoa também tem uma conta no Brasil. Tá bom. No caso, por exemplo, essa quantia, ela precisa ser declarada lá no Brasil, essa quantia, mesmo que seja entre contas brasileiras, ela precisa ser declarada? Como uma compra de moeda estrangeira?
Ou, sei lá, como, opa, ele fez a declaração de saída definitiva do Brasil, ele fez também a comunicação, e como é que esse dinheiro tá pingando na conta dele, entendeu? Não tem problema. O fato dele ter feito essa saída definitiva foi até o que a Liliane trouxe para a gente, né? Existe até essas contas específicas para estrangeiros, enfim. O fato dele ter feito a saída definitiva dele não significa que ele não possa ter movimentação financeira no Brasil. Tá. Te dou um exemplo que é muito comum. Você tem uma casa aqui, você mora num apartamento, sei lá, e vai morar fora. Você apresenta a sua declaração de saída definitiva, ou pode ser até temporário, tá? Tem gente que vai. Eu atendia, por exemplo, muitos executivos que iam para exercer uma atividade de 3 anos, já ia com o prazo sabendo. Mesmo assim, ele tem que fazer essa declaração de saída do país e depois ele reativa o CPF dele aqui, vamos dizer assim, né? Ele faz a entrada. Mas mesmo nesse caso, então, eu saio e eu deixo a casa aqui alugada, por exemplo. Eu sei que eu vou voltar daqui 3 anos, eu vou deixar meu apartamento alugado. Eu vou continuar recebendo rendimento. Não tem problema ele fazer essa movimentação financeira na conta aqui. Volto a dizer, o que muda é de que forma vai ser tributada a movimentação financeira, o rendimento dele aqui. É isso que vai mudar. Mas ele pode fazer movimentação em conta aqui, não tem problema não. Ok, então. Obrigado, viu? Imagina, que isso, Gabriel. Fechamos aqui, doutora. Acho que o restante do pessoal, né? Bastante perguntas aqui para te mandar no e-mail. Pode mandar, a gente já participação sabia. foi incrível, né? Agradecer a todos. Gostaria de chamar a Adriana ou a doutora Cecília, que são as líderes aqui do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Dubai. Agradecer a iniciativa, doutora Marcela, por todo o seu conhecimento e disposição e gentileza aí de nos responder com tanta atenção e carinho. E pedir desculpas, né, pessoal, pela questão técnica, a gente teve que deslocar do Instagram para o Google Meet, mas eu acho que foi bem mais confortável para a gente também, a gente pôde ficar mais tempo. Então, nos colocamos à disposição, chama todos para nos seguir, @Marcela Berger e @Grupo Mulheres do Brasil Dubai no Instagram. E agradecer a presença de todos, doutora Marcela, muito obrigada. Adriana, se puder, ou a própria doutora Cecília. Bom, gostaria Obrigada. Enquanto elas estão aqui já? A Adriana está aí. Vai lá. Isso, muito obrigada, Marcela. Uma manhã de segunda-feira de carnaval, tá à disposição da nossa comunidade e atingindo outros brasileiros em diversos outros países. Muito obrigado também ao nosso embaixador, à nossa embaixada e todos os envolvidos também do setor consular, para que essa live pudesse chegar até a nossa comunidade e além fronteiras. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes, a doutora Marcela e a iniciativa também do nosso grupo, né, que contou com a colaboração principal aí da doutora Caroline, que faz a parte técnica, porque se dependesse de mim também estava muito complicado. Sempre tem alguém que tem que entender melhor, né? E conseguimos atingir o nosso objetivo e faremos outras reuniões como essa, se Deus quiser, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada e doutora parabéns Marcela. pela iniciativa. Obrigada pela oportunidade. Contem comigo. Obrigada pela colaboração e pela participação de todos, né? Acho que das coisas mais chatas que tem, a gente abrir uma reunião e ninguém participar. Então, acho que a gente está aqui para colaborar. A gente está falando de um tema que muitas vezes as pessoas têm mais experiência até do que simplesmente lá a letra da lei, que é o que eu vim trazer para vocês. Então, sempre vale a participação de todos. Obrigada, uma boa segunda-feira para todos e contem comigo, depois eu vou receber as perguntinhas aí, na medida do possível, auxiliando vocês. Nos dias carnavalescos, damos por encerrada a nossa sessão de hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.